Está começando o Boletim Saúde em Dia Especial. Hoje vamos conversar com 2 alunos de Medicina da Universidade Federal de Jataí que participam de um programa de iniciação científica da instituição. E como a próxima quarta-feira, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, este é o momento propício para falar do tema dos trabalhos deles. Ana Flávia Cunha Gomide de Oliveira, do 4º período, segundo ano de medicina aqui na UFJ, escreveu sobre a capacitação de profissionais da saúde para a doação de órgãos no Brasil. Revisão de literatura, que é uma espécie de trabalho que eles vão explicar para você o que significa. E o Rafael Ângeli de Barros Cardoso, também do 2º ano, discorreu sobre sistematização do processo de doação de órgãos no Brasil e no mundo, também revisão de literatura. Bom dia, Ana Flávia. Muito obrigado por sua presença aqui. Obrigada pelo convite. E bom dia também para o Rafael. Bom dia. Bem-vindo também. E também conosco via internet está a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, ela que leciona anatomia humana na UFJ, é orientadora aqui dos meninos também nesses trabalhos. E todo mundo se lembra, quem assiste a TV Câmara, ela está em diversos vídeos que fizemos com coordenadores dos programas de doação de corpos para ensino e pesquisa de todo o Brasil, instituições de ensino superior de todo o Brasil. Está tudo no nosso YouTube, você pode acompanhar no YouTube da Câmara, no nosso canal e também no Facebook. Também fizemos vários vídeos com representantes, lives, às vezes gravados, com representantes de diversas religiões, falando sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos e também de órgãos. Bom dia, professora Bárbara. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa TV Câmara. Bom dia, Francisco. Bom dia a toda a equipe da TV. Hoje o assunto continua sendo doação e agora a gente vai falar da doação que é prioritária, para tratamento, faz um impacto direto na manutenção da vida das pessoas, Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Então, vamos começar. Exatamente. E antes de a gente entrar nesse assunto, do trabalho deles, queria perguntar para a Ana Flávia, para o Rafael, o que é o trabalho de iniciação científica inicialmente, para o pessoal mais leigo que não tem muita intimidade com a vida acadêmica, E sobre iniciação científica, quem vai responder primeiro? Ana Flávia. Eu respondo. A gente se complementa. Mas o projeto de iniciação científica é basicamente um projeto de pesquisa, que dura em torno de 1 ano. A gente define um tema que a gente quer pesquisar, que a gente tem interesse, e a gente, em conjunto com a Bárbara, define doação de órgãos. E nisso a gente pesquisa durante 1 ano, várias fontes, e ao final desse ano a gente tem que submeter um relatório final, falando tudo que a gente aprendeu sobre o tema, enfim, passar para uma banca avaliadora. Basicamente, é a inserção do aluno no conhecimento científico. E para a medicina isso tem um significado a mais também, porque no futuro vai pontuar para a gente em nota de residência também. Sim. Então, algo que contribui para o nosso currículo para ser avaliado por hospitais do futuro, de algum jeito. É verdade. E, além disso, a gente escolheu um tema bem estratégico que pode ser abordado no início, Porque a gente está no início da medicina, a gente não sabe muito ainda, Certo. Se for para pensar. E a doação de órgãos é um tema bem amplo, dá para pegar bastante ponto. E à medida que a gente vai avançando no curso, a gente pode se especializar mais em alguns temas. Por exemplo, se eu gosto de cirurgia, posso fazer uma iniciação científica sobre cirurgia. E isso vai contribuir para mim com um conhecimento profissional no futuro, É verdade. Importante de algum jeito. E o trabalho que é chamado de revisão de literatura, qual a diferença dele para um TCC, para um trabalho normal? O trabalho de revisão de literatura funciona assim. A gente vai selecionar uma gama de artigos publicados e basicamente ir selecionando cada um deles, vamos fazer um filtro e ver quais se adequam à nossa temática. E a partir disso fazer um trabalho, basicamente sintetizando tudo, E basicamente falar olha, a partir desses artigos a gente consegue concluir isso. E isso consegue contribuir com o conhecimento científico de algum jeito também, Certo. Isso. Certo. E vocês dois também participaram da publicação de uma outra revisão, um outro trabalho de revisão de literatura, isso, que é Lacunas e Fatores Impeditivos da Doação de Órgãos no Brasil. Assinaram juntamente com a
professora Catiúcia Cristiane Freitas, que esteve aqui também conosco 2 vezes já na TV Câmara para falar sobre ela que é gerente, né, da Central de Transplantes em todo o estado de Goiás, junto com o Everson Jacobini Lotti e também com a professora Bárbara de Lima Lucas. Vocês poderiam falar sobre esse trabalho também? Então, esse trabalho foi muito importante para a gente, porque a gente conseguiu a participação e a colaboração da Catiúcia, né? Importante no processo de doação de órgãos, que é gerente de Goiânia. E a gente conseguiu publicar numa das maiores revistas do Brasil sobre transplantes, que é Jornal Brasileiro de Transplantes. A gente ficou muito feliz com isso. Demandou muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo, muitas reuniões, mas a gente está feliz que deu certo. E eu acho que, além de ter proporcionado esse conhecimento da iniciação científica, o fato de a gente ter começado esse artigo, né, também trouxe um projeto de extensão, que foi trazer a Catiúcia, né, para falar sobre a palestra. Então, acaba que uma coisa puxa a outra. A gente está envolvido em iniciação científica, mas nada anula pegar esse tema de iniciação científica e transformar em um projeto de extensão ou de ensino para os alunos, né? Isso que é algo interessante da faculdade, os 3 pilares, né? Ensino, extensão e pesquisa. É verdade. Parabéns para vocês e para a professora Bárbara também, né? Pode falar, Bárbara. Posso complementar? Sim. Assim, em todos os cursos de graduação, quando o aluno ingressa, ele é convidado a participar dessas atividades que são desenvolvidas na instituição, né? Na extensão, que é quando a gente transcende os limites físicos da instituição. Agora, com a internet, a gente consegue fazer isso melhor, né? Sem grandes custos de deslocamento. Então, a extensão é aquela atividade que vai envolver a comunidade. Então, quando nós trouxemos a Catiúcia, né? Doutora Catiúcia, para essa capacitação da equipe de saúde do hospital e dos alunos, né? Isso colabora para a formação de profissionais aqui, né? Localmente. E então, essa é uma das atividades que são desenvolvidas. Agora, a iniciação científica, ela tem um perfil vinculado muito ao ensino ainda, embora pesquisa, porque ela participa da formação crítica do aluno, né? Eles estão tendo contato com o método científico e a gente sabe das nossas dificuldades no país para desenvolver pesquisa. São inúmeras e vinculadas ao financiamento. Então, nós escolhemos essa revisão de literatura porque a amostra será artigos científicos, né? Então, a gente vai ter aí um tempo dedicado em leitura, em estudo, que agrega, né, a formação dos alunos. Então, no final, a gente colabora com a formação de profissionais médicos com um pensamento crítico, né? Então, faz parte da formação deles. Exatamente. Então, a gente agora vai entrar no assunto mesmo da doação de órgãos para transplante, um assunto que está em voga essa semana. Nós temos o Dia Nacional da Doação de Órgãos, o dia 27, quarta-feira nessa semana. Nós tivemos um caso que chamou muita atenção no Brasil, que foi do apresentador Fausto Silva, o Faustão, que se submeteu a um transplante de coração. Temos um projeto aí que a gente vai falar também, né, sobre doação presumida. São muitos assuntos aqui envolvendo esse tema. Então, eu começo com a Ana Flávia. Eu queria que você dissesse qual o principal desafio para a doação de órgãos hoje. Então, a partir das nossas pesquisas, dos nossos artigos, a gente conseguiu encontrar algumas lacunas ainda que existem nesse processo de doação de órgãos. Dentre elas, a gente cita a própria legislação brasileira, que é muito burocrática. A gente cita também a falta de conhecimento médico acerca do processo de morte encefálica. Mas, principalmente, a gente coloca aqui como a recusa familiar o principal desafio. Isso porque, após a morte do ente querido, quem vai responder se a pessoa vai ser doadora de órgãos ou não é a família. Então, a gente sabe que esse tema é difícil de se discutir em reuniões familiares, mas se você deseja ser doador, você precisa comunicar a sua família antes. Então, a gente faz esse apelo para trazer essa discussão para dentro das famílias e para que sua vontade seja respeitada. Certo. E eu acho que é justamente isso que o Dia Nacional da Doação, né, pretende trazer, né? Que é a discussão. Isso, o que a gente está fazendo isso agora, né? Eu acho que é isso também.
Exatamente. Colocar em discussão mesmo, para manifestar quem tem interesse de doar, né? Porque ajuda a naturalizar exatamente, e popularizar o tema. Isso, que ainda é muito cheio de tabus, né? É verdade. E, Rafael, quais são as modalidades de doação de órgãos feitas no Brasil e no mundo? Então, hoje em dia aqui no Brasil a gente faz 2 modalidades, né? O doador vivo. O doador vivo é aquele que pode doar sangue, medula óssea, pode doar um rim, parte do fígado e até parte do pulmão, né? Que eu cheguei a ver. Tem também a principal, né? Que é agora a doação de órgão maciço é com o doador falecido, que é a doação por morte encefálica. Certo. Aí nisso, a gente faz o diagnóstico de morte encefálica e a partir disso faz a doação. No mundo também é feita uma doação por morte circulatória, mas hoje em dia no Brasil não é feito. Tem barreiras éticas que já está muito complicado do Brasil superar também. Só que no Brasil tem uma exceção, né? Que é a doação de córnea, que pode ser feito 6 horas depois da parada cardiorrespiratória, né? Aí, no caso, enquadraria também. Mas são essas 3 modalidades. Mas só esclarecendo para os leigos a diferença de morte encefálica para a circulatória. Então, a circulatória é quando tem a parada cardiorrespiratória. É a mais comum. Isso. Na morte encefálica, a gente tem a falência só do sistema nervoso central, né? Então, basicamente, pode ter até o batimento do coração, só que o sistema nervoso não está funcionando. Certo. E é encarado como... E não tem volta quando para o sistema nervoso. E está funcionando somente com a ventilação. Se a gente tira a ventilação, o batimento para. Isso. E no caso, a partir do momento que é feito o diagnóstico de morte encefálica, já é colocado como data do óbito, né? Certo. Não é como... Correto. E, Ana Flávia, como ocorre a capacitação dos profissionais envolvidos em todo esse processo de transplantes? Então, a capacitação, principalmente dos médicos, acontece da seguinte forma. Eles precisam passar por um treinamento de, no mínimo, 1 ano, tratando pacientes especificamente em coma. Então, eles têm que passar por todo o processo de treinamento dos protocolos de morte encefálica durante 1 ano. Além disso, a gente tem a equipe multidisciplinar, que também são enfermeiros, psicólogos que vão atuar nesse processo de doação de órgãos, principalmente na entrevista familiar, que ocorre depois do diagnóstico prévio, feito pelo médico, da morte encefálica. Então, a gente sabe que esses profissionais que vão abordar a família após a morte, passando por todo aquele processo de luto, a gente acredita que esses profissionais devam abordar de forma acolhedora, empática, tenham uma sensibilidade para falar sobre o tema. Certo. E isso tudo demanda treinamento também desses profissionais. Claro, né? Porque a pessoa já está sofrendo ali com a morte do ente querido, né? Isso, então muito tem que difícil. ser essa abordagem. Acaba sendo a capacitação mesmo na abordagem, né, da família. Isso. Abordar no momento certo. Porque a gente só vai falar de doação depois do diagnóstico de morte encefálica. Claro. Não fala antes, em nenhum momento. Sim, e ninguém está ali para forçar nada. É um diálogo, é uma entrevista. Se há a vontade, se não tem ninguém forçando nada. Certo. É um diálogo aberto e precisa de muita sensibilidade para abordar a família nesse momento. É verdade. E ainda sobre o tema de capacitação, trazer os méritos à Catiúcia, né? Que ela está trabalhando muito nisso, porque ela está trazendo a capacitação para o interior de Goiás. Sim. A gente está falando de Rio Verde, Jataí, cidades aqui em volta. Então, ela trouxe e falou mesmo com os profissionais aqui do hospital. Todo o estado. Exatamente. Isso. Muito bom. E, Rafael, qual a situação de Goiás no contexto da doação de órgãos? Quais transplantes são realizados no estado? Então, em Goiás encontra-se como 10º no ranking de doação e de potenciais doadores também, né? Certo. Aqui em Goiás a gente faz o transplante, só não faz transplante de coração e de pulmão, mas aqui é feito toda a captação. Em Rio Verde foi feita a primeira captação, né? Deles ano passado. Muito bom. Exatamente. A gente está buscando sempre evoluir isso, né? Logo, eu acho que é o que a Catiúcia está fazendo. Exatamente. Realizar. Só esclarecendo, a captação seria a retirada do órgão para ser viabilizado para outra pessoa, pode ser em outro estado, outra cidade. Não necessariamente ele será transplantado naquela cidade. Então, em Rio Verde, aconteceu a captação, ou seja, o órgão foi retirado. E provavelmente o transplante foi feito... eu fui ver. O transplante foi feito em Goiânia e teve transplante em São Paulo também. Aí tá uma coisa interessante de falar, que, por exemplo, cada órgão vai ter sua viabilidade, né? Certo. Então, o coração tem 4 horas para... Depois do momento que a gente retira do corpo do doador,
tem 4 horas para colocar no transplantado. Não pode ser muito longe o destino. Então, e é aí que entram as parcerias. Chegou até a Catiúcia comentando, tem parceria com a FAB, aviões da FAB, para o recolhimento de órgãos, seja parceria com a polícia municipal para fazer o escoltamento do órgão em si. Até empresas de avião comerciais, exatamente. Quando tem um órgão, eles anunciam para todo mundo, porque é muito precioso. A Catiúcia comentou mesmo de um voo comercial que esperou 30 minutos lá para levar um órgão para outro estado. Bom, exatamente isso. As empresas, então, estão conscientes, né? Sim. Isso é muito bom também. Ana Flávia, e como é a fila de transplantes? Famosa fila de transplantes? Então, a gente sabe que esse assunto está muito em mídia atualmente, é alvo de fake news e inverdades, mas a gente está aqui para esclarecer isso, que não é uma fila, não é cronológica e não é linear, um atrás do outro. São levados em conta vários critérios e é uma lista de pessoas aptas a receber o transplante. Então, critérios como tipagem sanguínea, a compatibilidade do órgão que vai ser transplantado, a gravidade da doença que a pessoa apresenta, se existe risco de morte, enfim, são levados em conta vários critérios para se estabelecer isso. Não é uma fila, uma pessoa atrás da outra. Além disso, a gente ressalta aqui que não tem distinção de renda, se a pessoa está no sistema público, no SUS, se a pessoa está na rede privada. E não tem essa distinção. Além disso, a gente fala da importância também do SUS, que acredito que 90% dos transplantes realizados no Brasil hoje sejam pelo SUS. Então, não tem essa distinção. Não é uma fila, é uma lista de pessoas aptas a receber o transplante. E, por exemplo, a pessoa que faz um transplante em rede particular, ela está pagando somente pela acomodação. Porque o sistema é um sistema nacional gerido e é a mesma oportunidade de todo mundo que está fazendo pelo SUS, por exemplo. E agora a Ana falando, né, que ela comentou que não é um critério estático, não é uma fila, é mais uma lista. Tem um exemplo prático que aconteceu aqui em Goiás, de 2 bebês gêmeos que precisavam de transplante renal. E um já tinha sido categorizado como prioritário. Só que no dia, ele apresentou sintomas gripais. Aí o que foi? Passou o irmão dele para frente. Dele entrou na frente. Esse é um exemplo prático disso, que não é algo estático. Sim. Se a pessoa apresentar sinal de tosse, porque que acontece? A gente vai fazer o transplante e vai fazer o que com o transplantado? Vamos colocar imunossupressor, né? Para ele não rejeitar o órgão. E quando a gente coloca imunossupressor, torna mais suscetível a pessoa a contrair infecções, por exemplo. Certo. É algo a ser considerado. Deixa o sistema imune debilitado. E aí, quando está muito debilitado, é mais fácil, né? Pegar uma gripe, alguma bactéria e ser inviável o transplante. Exatamente. É o risco que se corre, né? E, Rafael, existem políticas públicas sendo elaboradas para o incentivo à doação de órgãos? Então, eu cheguei a dar uma pesquisada sobre isso. Eu cheguei a ver 3 políticas públicas principais, né? Em 2019, em Goiânia, foi feito um projeto de lei para o incentivo da doação, em que isentava a família do doador de taxas funerárias. É algo que vai, de fato, trazer mais valor ao ato da doação e ver que a gente está reconhecendo a doação. E é algo que pode ser feito a nível municipal. Sim. Só que eu vi que naquele ano não passou o projeto de lei. Mas existem outras cidades no Brasil colocando esse projeto de lei em discussão. E é algo que, bom, já tá aí, quem sabe um dia a gente não pode pensar nisso também, né? Na Câmara. Tem também outro que, no Rio Grande do Sul, foi facilitada como se fosse a burocratização, só que ela vai de encontro com o que está sendo feito a nível nacional aqui. O que acontece em nível nacional, que foi comentado pela Ana? Precisa primeiro de uma aceitação da família para a doação de órgãos. Isso. O que está sendo feito no Rio Grande do Sul? O doador, enquanto vivo, né? Se eu, por exemplo, eu quero doar órgãos se eu passar pela morte encefálica, que fique claro, né? Morte encefálica, né? Somente caso de morte encefálica. Eu vou assinar lá, vou preencher um documento. E, a partir disso, no Rio Grande do Sul, vai valer como procedimento para aceitar, sabe? A doação. E isso está sendo feito de modo gratuito lá nos tabelionatos de notas para fazer esse registro, né? É algo a ser pensado também, só que vai de encontro com o que está sendo feito a nível nacional. Aliás, né, por exemplo, a recusa familiar aqui em Goiás gira em torno de 65%. A gente tem que pensar em outros estados, é diferente. No Rio Grande do Sul está por volta dos 40%. Você vê a diferença.
A gente tem discrepâncias em nível nacional. É verdade. E a última política pública, né, que eu estava vendo em relação à doação presumida, que é algo que foi tratado como urgência na Câmara e agora vai passar para o plenário votar mesmo em relação a isso. Mas o que é a doação presumida, né? É a partir do momento que tem a morte cefálica, se não tiver um documento falando que o doador é contra, ele é considerado como doador em si, né? E vai ser analisado para manutenção de órgãos e todo o processo de doação. Países já é assim, né? Já é assim. Acho que Espanha é assim, Reino Unido e Portugal, se eu não me engano. O Brasil ele já foi assim por um tempo, só que acabou que não deu muito certo. Em 97 foi... retrocesso. Exatamente. Em 97 foi feito foi aprovado isso. Só que em 2001 foi retirado. Foi muito questão... Eu acho que o país na época não tinha muita maturidade para falar sobre o tema. Não tinha sido totalmente difundido, né? Eu acho que a vantagem de hoje em dia é a gente tem meios para atingir mais a população, né? Seja pelos meios midiáticos e conseguir, de fato, uma conscientização sobre o tema. Eu acho que é isso, né? E isso vai muito em relação ao desconhecimento da população acerca do assunto, né? Porque a população pensa que é qualquer tipo de morte que pode doar órgãos. Não. É somente se houver morte encefálica. E o Brasil é um dos países que tem os protocolos mais rigorosos para o diagnóstico de morte encefálica. Então, é muito difícil isso acontecer e ser viável os órgãos. Não tem erro, né? Sim. No caso, se a família quiser chamar até um outro médico para analisar, até pode. A gente abre tem no protocolo dito lá, se a família quiser chamar um médico de fora, não escolhido, pode. É uma segunda opinião. Exato, exatamente. São feitas uma gama de exames complementares. Se a temperatura do doador em si tiver... Não do doador, né? De quem está possivelmente a ser diagnosticado. Tiver diferente, já não é considerado também... É muito rigoroso, para falar a verdade. É verdade. E, Ana Flávia, quantas pessoas esperam por um órgão hoje em Goiás? Em Goiás, esse dado, inclusive, é até de janeiro a setembro. E a gente tem 452 pessoas esperando por um órgão aqui em Goiás, que é bastante diferente do número de pessoas que esperam por um órgão no Brasil, que é de 40.490 pessoas. Muita gente. É muita gente na espera por um órgão. E aqui fica o nosso apelo, né? Se você tem a vontade de doar órgãos, fale com a sua família, deixe explícita a sua vontade, para que eles atendam essa vontade depois da morte. E até a nível municipal, né? A gente viu campanhas, acho que esse mês estava falando a falta de sangue B negativo e O negativo, né? Sim, existem coisas que a gente pode ajudar em vida ainda, né? Doando, então, medula óssea, sangue... Enfim. E ainda ganha um lanchinho no sangue. Essa é a vantagem que eu falo. É verdade, é só benefícios para todo mundo. E, Rafael, o que vem sendo melhorado no processo de doação de órgãos no Brasil? Eu acho que o que vem sendo melhorado em questão é em relação à capacitação, né? E a relação com a sistematização em si. O que vem sendo feito? Foram padronizados protocolos, guidelines médicos, né? E existem profissionais, né, do Sistema Nacional de Transplante. Na verdade, cada central estadual de transplante está atuando na capacitação para o segmento desses protocolos. Certo. E instauração das comissões intra-hospitalares destinadas à doação de órgãos. Então, por exemplo, qual que é o cenário, né? Chegou um paciente lá com possível morte cefálica, já ter esse conhecimento médico sobre o tema. E, principalmente, notificar. A gente foi notado que teve mais notificação no decorrer dos anos. É porque está morrendo mais gente? Não. É porque realmente o pessoal está notificando mais. E está trazendo conhecimento médico em relação a isso. Essa é a diferença. Isso é muito bom. Mais alguma coisa? Eu acho que é mais isso mesmo, em relação à sistematização em si, o estabelecimento de protocolos mais eficientes. E eu acho que a constância, o ímpeto pela melhora, né? Porque o processo de doação de órgãos tem várias etapas. E a última etapa é a educação permanente, né? Então, quando a gente tem todo o processo de doação, é discutido com a equipe médica, né? O que foi feito, o que pode ser melhorado, o que foi errado. E eu acho que é essa busca por melhora sempre, né? No caso. Sem dúvida alguma. Professora Bárbara, que nota você dá aí para os alunos? Seus alunos?
Aprovadíssimos, os dois. Parabéns pelo trabalho feito. E agradecer o empenho dos alunos, né? A disciplina que eles têm com o trabalho que está sendo conduzido. Quero agradecer também a equipe. Nós temos uma equipe que está o tempo todo disponível para uma consultoria, né? Os médicos do curso, muito envolvidos, são verdadeiros heróis mesmo, de conduzir um curso de medicina no interior. Isso tem uma série de dificuldades, né? Assim, principalmente o professor Juliano, que é diretor do hospital, que viabilizou a vinda da Catiúcia. Tem toda uma equipe envolvida nisso. O outro autor do trabalho, que é o professor Everson, foi coordenador de curso. Ele nos possibilitou assim, muitas orientações em relação ao teor do artigo, né? Porque vivencia as dificuldades ali na UTI, dos hospitais de Jataí, e cada qual de nós tivemos assim, exemplos em vida pessoal também da questão da doação dos órgãos, né? A parte familiar e a parte profissional influenciam nisso tudo, então ajudou muito a compor o texto, né? O direcionamento desse texto. E os professores que continuam, né? O professor Guilherme Braga da cirurgia, o professor Luiz Carlos Bandeira, então agradecer muito, principalmente o trabalho da TV Câmara. Fizemos 2 entrevistas com a Catiúcia, né? Nessa composição, acho que a gente tem um desafio aí, que é falar muito sobre doação, para que o tema se torne algo habitual. Será que a gente pode falar nesse termo? Da nossa cultura, né? A gente ainda tem que desenvolver essa cultura da doação no Brasil. Muito bem. É isso que eu tenho para dizer, agradecer muito e falar que você falasse também sobre o programa de doação de corpos. É isso aí que eu ia perguntar. Isso, exatamente. Eu ia encerrar programa aqui da UFJ, chamado de Presentes Anatômicos, que você foi coordenadora durante um tempo, mas continua na equipe, né? Isso, a gente transita nas funções, né, desse grupo. Hoje o coordenador é o professor Luiz Carlos Bandeira, que também foi coordenador do curso, participou da aprovação, né, nas instâncias jurídicas e, assim, inviabiliza doar o corpo, a doação do órgão? Não, ainda não. Nos grandes centros lá fora, o preparo do corpo doado exige uma certa integridade, tá? Então, quando eles têm, assim, um volume muito grande de corpos recebidos, então eles selecionam aqueles corpos que tiveram os órgãos doados, têm um preparo mais difícil, mais complicado, então eles direcionam então a doação do órgão, né, e diferenciam do corpo do órgão. Mas aqui, como a gente ainda tem grande dificuldade de conseguir esse material, não inviabiliza. A gente realmente consegue preparar o corpo mesmo na situação de ter removido um órgão para tratamento, né? Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, TV. Parabéns pelo trabalho que vocês seguem fazendo, né? Estamos juntos nessa aí. Sempre. Muito obrigado, então, à professora Bárbara de Lima Lucas, professora de Anatomia Humana da UFJ, foi professora aqui dos nossos convidados. Seja sempre bem-vindo, as portas continuam abertas e vamos continuar essa parceria. E eu quero agradecer também aos futuros médicos, né? A Ana Flávia Cunha Gomide de Oliveira e ao Rafael Ângeli de Barros Cardoso, né? Que nos iluminaram sobre esse importante tema, né? Que é a doação de órgãos para transplante. Ana Flávia, muito obrigado por sua presença. Obrigada pelo convite. Rafael, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Obrigadão pelo convite. E aqui a gente termina esse Boletim Saúde em Dia especial, especialíssimo. E daqui a pouco a gente volta com a programação do Manhã CMJ.